Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Graça e paz da parte de Deus na sua vida e no seu coração. Esse é o meu desejo para você. Eu estava aqui estudando um livro de um grande homem de Deus, recomendo aí para quem estiver assistindo, das Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Quem conhece um pouquinho da vida desse homem do passado, final do século XVI, sabe, foi um grande homem de Deus. Em 1700 nasceu um homem, ao qual foi um grande evangelista. Com 19 anos, as suas pregações já chegavam no conhecimento de toda a Inglaterra, né? Muitas das vezes nós nos prendemos no que nós conhecemos de 100 anos para cá, mas houve salvação e graça antes de 1907, 1910, tá? É só consultar a história, porque eu mesmo fui criado na congregação, fui privado, né? Não diretamente, mas indiretamente pelas influências daquilo que eu seguia e cria. Eu fui privado da realidade, da história, né? Sendo que a história, ela é a base de segurança para a Igreja de Cristo nos dias de hoje, né? Então, uma denominação que rejeita a história, ela rejeita o que os antigos passaram, os exemplos deles, as vezes que eles acertaram, as vezes que eles caíram, tudo isso nos serve de exemplo, porque uma coisa que o homem não pode comprar é o tempo. O tempo ninguém pode comprar. O tempo corre pelas nossas mãos, assim como você pega uma água, fecha suas duas mãos assim, ó, deixa a água cair. Você pode segurar por um tempo, mas como a água vai escorrendo pelos seus dedos, ela vai indo embora. Assim é o tempo. Então o homem, a única coisa que ele pode fazer relacionada ao tempo é viver. Então a história é o tempo que nós não vivemos, mas o tempo que outras pessoas viveram, e nós temos a oportunidade de analisar e tomar como exemplo, principalmente a história da igreja. Mas o assunto que eu quero tratar aqui hoje não é isso. Eu quero falar hoje outra conversa que eu quero postar aqui. Eu pus um vídeo hoje mais cedo. Você que está assistindo, inscreve no canal para você receber as notificações. Deixa o seu comentário abaixo, o que você achou, tá bom? Hoje o assunto que eu quero tratar é referente à sua consciência, à sua fé. Como tem sido a sua fé durante todos esses anos? Independente da igreja que você esteja, na congregação, na igreja que eu mesmo estou, por exemplo, na presbiteriana. Como está a sua fé? O que você tem buscado em Deus? Aliás, você tem buscado Deus? O que você tem ouvido? Qual tem sido os seus benefícios? Porque nós sabemos que é bíblico ter uma igreja, ter um povo ao qual você pode assentar-se na mesma mesa, comer o pão, que é o corpo de Cristo, beber do cálice, que é o seu sangue, né? Louvá-lo, adorá-lo, aprender uns com os outros. O cristianismo é algo unificador, tá? A própria palavra de Deus fala que sobre a unidade da fé, né? Lá no livro de Efésios, se não me engano, no capítulo 4, fala da unidade da fé. Então, o cristianismo é uma unidade que unifica, quer dizer, é unificador, né? Essa ideia de ficar dentro de casa não é bíblica não, tá bom?
E se você está em algum lugar, o que você tem buscado nesse lugar? E se você tem buscado, o que você tem recebido nesse lugar? É a pergunta que eu quero te fazer hoje. E em tudo na vida, devemos colher benefícios. Porque aquele que planta, ele tem o desejo de ver o crescimento. Ele tem o desejo de colher sobre aquilo que ele lavrou. O que você tem colhido? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você tem colhido em Cristo? Você tem colhido o Evangelho? O que você tem colhido? O que você tem ouvido? Porque tem um ditado no mundo que é realidade. O que você come, quer dizer, você é aquilo que come. É o ditado do mundo. A mesma coisa é você. O alimento que você recebe aí é o que te torna o seu ser. É o que dá identidade para o seu ser. Porque o que aproxima o homem de Deus? É a sua vontade. E como a vontade de Deus é revelada? Através da sua santíssima palavra. O que você tem aprendido? O que você tem ouvido da boca de Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você. Deus tem conversado com você assim: meu filho, eu vou te dar riquezas. Meu filho, eu vou te dar um emprego melhor. Meu filho, eu vou te livrar da tristeza nesse mundo. Ou até mesmo pode dizer: meu filho, eu vou te dar uma bela esposa ou um belo esposo. Meu filho, eu vou abrir as portas para você. Eu vou derrubar aquela pessoa que está tentando que está te perseguindo. O seu inimigo. É isso que Deus tem falado para você? Pois eu quero te falar uma coisa. Se é isso que Deus tem falado para você, não é Deus que está falando isso. Porque você não é diferente. Porque se Deus fizesse isso, como via de regra, ele deveria ter feito com os seus filhos e apóstolos no passado. É por isso que eu falei da história aqui. A história nos ensina como era o cristianismo, o evangelho, antigamente. Já parou para pensar se o que você vive hoje é o que os apóstolos viviam antigamente? Como está a sua consciência a respeito disso? Como está o seu pensamento, o seu coração a respeito do que é verdade? Pare e pense. O apóstolo Paulo pregaria na sua igreja? Você gostaria de ouvir o que o apóstolo Paulo teria para falar? Pense nisso. Você vive o que a igreja vivia naquela época? Não estou falando de milagres. Estou falando de evangelho. E o evangelho é um só. É o que está escrito em Romanos 1,16. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como está a sua crença? Se um dos apóstolos viesse na sua igreja, estou falando dos atuais não, tá? Estou falando dos apóstolos verdadeiros, dos que Cristo escolheu a dedo. Se eles viessem na sua igreja hoje, você acha que ele pregaria o quê? O Deus que eles serviam, o Deus que eles contemplaram face a face, é o mesmo Deus que você serve, não é? O que ele pregaria para você? Pare e pense nisso. É a reflexão que eu quero deixar hoje no seu coração. Você está vivendo o que eles viviam? Olhe um pouco para a história. A história, para você, pode ser insignificante. Ou para as pessoas que lideram você, pode ser inútil. Mas para Deus, não. A história, diz a própria palavra, que sobre a história ficará marcado o sangue dos mártires, o sangue daqueles que deram a sua vida. Então, se eles deram a vida para ficar marcado, é para ser lembrado, para ser analisado e seguido como exemplo. Pare e pense. Como está a sua consciência diante de Deus? Quanto ao Evangelho e ao que a história
relata como era o evangelho, o cristianismo. Se você olhar para tudo isso, a sua consciência vai ficar tranquila? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Fiquem com Deus. Deus abençoe.